Capítulo 287, Ilha 4, os olhos de Bentek se abriram. Capitão. Você acordou Urk. O servo que o cumprimentou ansiosamente ofegou quando Bentek o agarrou pelo pescoço. O servo não podia dizer nada, ele sentia como se sua garganta seria esmagada enquanto olhava Bentek nos olhos. Onde está Jihang? Perdão? Jihang? Onde ele está? Ele. O servo queria dizer algo, mas estava tão apavorado que não conseguia falar. Isso só deixou Bentek mais furioso. Ele estava a ponto de esmagar o pescoço do servo quando Jihang abriu a porta e entrou. Pare de assustar esse garoto inocente. Ele estava segurando uma tigela de mingau, mas Bentek nem prestou atenção nisso. Jihang. Ele rangeu os dentes para o cara que tinha interferido com sua luta. Bentek se considerava uma besta e odiava quando os outros se metiam em suas lutas. Ele considerava isso um insulto à sua competência. No entanto, Jihang ficou calmo mesmo diante da aura assassina de Bentek. O servo que mal tinha se livrado do aperto de Bentek desmaiou. Eles ficaram assim por um tempo até que Bentek fechou seus olhos com uma careta, deixando escapar um longo suspiro. Quando abriu os olhos novamente, eles ainda queimavam, mas a loucura havia sumido. Ótimo. Já que foi você, não tem problema. Obrigado por entender. Jihang se curvou. Bentek sabia o que acontecia quando você era destruído pela inflexibilidade como sua ex-namorada, Lana. Ele não podia seguir seus passos. Bentek tentou segurar sua raiva. Ele confiava na lealdade e na determinação de Jihang mais do que qualquer outra coisa. Mas Bentek mostrou seus dentes para Jihang. Isso não pode acontecer de novo. É claro, Jihang agiu como se isso fosse óbvio. Bentek bufou. Desgraçado escorregadio, ele queria fazer Jihang sofrer por ser mesquinho, mas Jihang simplesmente aceitou. Bentek deu uma risada vazia, sentindo como se Jihang fosse superior a ele, mas isso só durou por um momento. Bentek olhou para seu ombro com uma expressão rígida. A manga que deveria conter o seu braço direito estava vazia. O meu braço não curou. Sim, Jihang também tinha uma expressão rígida. Poder sagrado era concedido pelos deuses e era um poder da criação. Ele podia criar coisas que não existiam antes e fazer as coisas voltar aos seus estados originais. Bentek sempre se recuperava rápido mesmo se seu corpo fosse destruído por causa da grande quantidade de poder sagrado que ele possuía. Seu forte canal com Poseidon teria restaurado seu braço cortado no passado, mas agora suas células não estavam nem reagindo. Bentek sabia o que isso queria dizer. Que alhalhalhau. Parece que ele teve uma boa refeição com o meu braço. Bentek deixou escapar uma risada abafada. Ele na verdade achava a situação divertida. Aquele cara tomou várias de suas coisas, desde o seu artefato sagrado até seu braço. O acumulador realmente fazia jus ao seu nome. Era divertido e Bentek mal podia esperar para sentir a sensação de esganar aquele cara. Ele provavelmente vai voltar. Espero que seja rápido. Os olhos de Bentek brilharam com loucura. Naquele momento, sua sombra tremeu. Um olho longo e estreito piscou por um segundo antes de se esconder na sombra de novo. Você adquiriu um fator divino. Você adquiriu um fator divino. Você adquiriu um grande número de fatores divinos. Os fatores divinos ocultos estão reagindo. Yonvou podia sentir a força inundando seu corpo. Pela primeira vez, os fatores divinos que sempre foram suprimidos pelos fatores demoníacos e dracônicos despertaram. Eles estavam se comportando como um excluído da escola que de repente descobriu que uma aluna nova era uma velha amiga de infância. Yonvou podia sentir como estavam felizes. Poseidon grita. Poseidon se levanta do seu trono e berra. Ele está gritando para você parar. Poseidon está sugerindo que seus subordinados o punam. Os subordinados estão assustados. Poseidon sugere que o Olimpo dê uma punição severa a você. Atena e Hermes foram contra a sugestão. Poseidon protesta veementemente contra Atena e Hermes. Agares está te observando com olhos frustrados. Agares insiste que você aceite os fatores demoníacos.
Como eram fatores de um grande deus como Poseidon, Yonvou podia sentir o poder surgindo em seu corpo. Crack, crack. Suas células estavam mudando e o tipo do seu corpo estava melhorando. Apesar de não ser o suficiente para afetar o seu traço, corpo de dragão demoníaco, era uma ótima recompensa. O seu entendimento dos deuses se aprofundou e ele conseguiu se apossar da força de Poseidon. A sua afinidade com a propriedade da água aumentou em 30 pontos. O seu controle sobre a propriedade da água aumentou em 25 pontos. Yonvou, que possuía uma profunda afinidade com as propriedades do fogo e da escuridão, finalmente adquiriu uma quantidade significante de afinidade e controle sobre a propriedade da água. O Rio das Almas, que tinha sido um enorme desafio para Yonvou até agora, se tornou um passeio no parque. O Yonvou se moveu lentamente enquanto recuperava seu fôlego. Crack, crack. Seu corpo parecia rígido por causa das mudanças no tipo de corpo. A pedra filosofal circulou para assimilar as mudanças rapidamente. A maioria das suas feridas da luta contra a Bentec se curaram e até suas habilidades aumentaram. Ele concentrou seu poder em seus olhos. Uma luz brilhou neles antes de desaparecer. Bentec, preciso te pegar. Além do fato de que ele queria se vingar por Lana, Yonvou sentia fortemente que ele precisava capturar o Bentec. Só de engolir seu braço já trouxe vários benefícios. O que aconteceria se ele consumisse Bentec por inteiro? Ele poderia ser capaz de despertar mais um passo do seu corpo de dragão demoníaco. Como vou chamá-lo então? Corpo de dragão demoníaco divino. Corpo de dragão divino demoníaco. Yonvou estava rindo de seus estranhos pensamentos, quando sentiu o olhar afiado de Poseidon. Poseidon estante encarando. Yonvou socou levemente o ar em sua direção e se levantou devagar. Naquele momento, um fogo azul entrou em ignição ao seu lado e um pássaro do tamanho de um torso humano apareceu. Svoosh! Mestre, você está bem? Nike olhou para ele preocupado. Parecia que Nike tinha sentido suas emoções através de sua conexão depois que foi acordado pelas mudanças no corpo de Yonvou. Estou bem. Yonvou acariciou a cabeça de Nike, orgulhoso de sua consideração. Nike ronronou como um gato, mas continuou a observá-lo preocupado. Dessa vez, a voz de Nemesis ecoou. Você foi muito relaxado dessa vez. Yonvou levantou sua cabeça. Nemesis estava olhando para ele do ar. Suas palavras estavam cheias de frustração porque você não nos chamou. Yonvou sabia por que Nemesis estava tão bravo. Ele não tinha invocado nenhum dos espíritos familiares ou as bestas lendárias quando estava sendo perseguido pelo corpo de alma nascente de Valks ou lutando contra Bentec. Você não era assim. Você sempre se concentrava nas coisas que podiam te ajudar na sua vingança e nunca ficou tão bêbado por uma batalha antes. O que mudou? Nemesis estreitou os olhos no que você estava pensando. Yonvou fechou seus olhos. Vários pensamentos se passaram pela sua cabeça. A descrição de Nemesis estava correta. Ele ficou bêbado pela batalha. Yonvou se divertiu demais com a luta contra a Bentec. Era um prazer que ele nunca havia sentido antes e também era um modo dele libertar a besta dentro dele e deixá-la fazer o que quisesse pela primeira vez. Ele tinha perdido sua cabeça, coisa que nunca aconteceu antes. Ele ficou tão entretido que não queria que os espíritos familiares ou as bestas lendárias interrompessem. Considerando sua personalidade e o caminho que trilhou até agora, isso era algo completamente oposto. Ele deveria ter invocado Shamon, Anriong e Rebecca quando estava lutando contra Bentec. Ele também deveria ter afundado a frota inteira de Tritão. E mesmo que ele tivesse ficado bêbado com a luta contra a Bentec, Yonvou deveria ter recuperado seus sentidos quando Valks apareceu. Mas ele não fez isso e até ficou feliz quando a viu. Ele foi idiota o suficiente para pensar que sua presença só deixaria as coisas mais divertidas. Eu estava errado. Abrindo seus olhos novamente, ele reconheceu seu erro. Vou ter mais cuidado no futuro. Mesmo que Yonvou deixasse a besta sair de sua jaula, ele precisava mantê-la na coleira. Yonvou finalmente percebeu isso. GRR. Não incomode tanto Yonvou.
Ele também está refletindo sobre isso. Nike bateu suas asas para Nêmesis e gritou. Nêmesis grunhiu. Ele era facilmente influenciado por Nike, que era como um irmão mais novo. De qualquer forma, da próxima vez, não se esforce tanto para fazer as coisas sozinho e peça a nossa ajuda. Você não disse que ia criar um clã. Isso significa que também fazemos parte dele. Vou me lembrar disso e Yonvou deu um aceno de cabeça. Ele sabia que Nêmesis estava genuinamente preocupado com ele. Nêmesis não falou mais sobre suas preocupações e, ao invés disso, perguntou, além disso, o que você vai fazer agora? Você ainda não se recuperou e também vai precisar fazer algo sobre aquela filha da Rainha do Verão. Nêmesis já lutou contra a Rainha do Verão com Yonvou, então ele sabia como Valtz era poderosa. Ela parece com um monstro. Deve ter crescido bastante quando eu não estava por perto. Nêmesis estava preocupado com os perigos que Yonvou tinha que encarar agora que foi marcado como um alvo de Valtz. Yonvou ainda precisava subir vários andares. Porém, ele balançou sua cabeça como se estivesse dizendo que não tinha problema. Não. Ela não vai conseguir me encontrar tão fácil assim. Nêmesis estreitou seus olhos. Você está... Não estou mais sendo idiota. Eu consegui me controlar no final do que você está falando. Deu uma olhada sorrindo, e Yonvou abriu sua mão. Nike e Nêmesis olharam para sua palma. Svoosh! Um fogo negro se espalhou para mostrar a eles uma cena. Isso, Nêmesis murmurou surpreso. Na cena, o corpo de alma nascente de Valtz estava lutando contra Duke Ardbad e outros 2 jogadores. O corpo de Valtz parecia estar em uma condição crítica, como se ela fosse ser derrotada a qualquer momento pelos seus oponentes, que estavam lutando contra ela em perfeita sincronia. No entanto, ela conseguiu resistir, como se estivesse provando a eles o motivo para ser considerada a verdadeira sucessora da Rainha do Verão. Os 3 duques pareciam cada vez mais chocados conforme continuavam a atacar. Eles são... Sim. São todos duques da Terra do Sangue. Parece que eles vieram a pedido do Duque Ardbad. Os outros 2 duques eram familiares para Nêmesis. Eles estavam na lista de pessoas que ele queria engolir, junto com o Duque Ardbad. No entanto, era hilário ver seus inimigos lutando um contra o outro e, ainda por cima, com um dos lados pensando que Yonvou era um aliado. Nêmesis sabia que era um espírito familiar dentro da sombra de Duque Ardbad que estava mostrando a cena a eles. Na verdade, não era um espírito familiar normal. Anriori. É o Anriori. Quando você o colocou lá? Nêmesis exclamou. Mesmo estando conectado com Yonvou, ele não podia ler todos os pensamentos e ações dele. Yonvou havia deixado Anriong na sombra do Duque Ardbad de forma tão discreta que Nêmesis nem percebeu. Se os próprios aliados de Yonvou não sabiam disso, não tinha como Duque Ardbad saber. Nêmesis entendeu por que Yonvou disse que conseguiu se controlar e estalou sua língua. A personalidade do seu mestre era realmente diferente da de Yonvou. Ele estava começando a se sentir mal por ter dado um sermão nele. Uau! Nike observava a cena impressionado. Nêmesis perguntou, faz alguma diferença ter deixado Anriong lá? Aquela não é a verdadeira Valtz. Ela pode enviar outro corpo de alma nascente se os 3 duques destruírem esse. Não. Vai ser difícil de fazer isso de novo. O dragão branco não está em uma posição em que pode se dar ao luxo disso. Ela provavelmente só apareceu porque queria dar uma olhada em mim. Yonvou sabia da situação do dragão branco. O 76 andar estava em caos e apesar de Valtz ter sido reconhecida como a sucessora da Rainha do Verão, a luta pela supremacia entre o dragão branco, dragão verde e dragão negro ainda estava acontecendo. Ele tinha certeza de que ela só havia enviado um corpo de alma nascente para investigar o inimigo da Rainha do Verão. Valtz não era uma pessoa idiota que não tinha suas prioridades definidas. Se não fosse esperta, ela não teria conseguido reunir as forças que tem agora. Ela provavelmente estava lutando contra a Terra do Sangue para diminuir seus números. Faz sentido. Você vai ignorá-los então? Não.
É só um palpite, mas se Valt decidir nos perseguir, vamos nos meter em problemas. Também não temos tempo para ficarmos presos em um campo de batalha, então o que você vai fazer? Eu consegui uma ótima chance, não posso deixá-la de lado, não é? Nemesis se perguntou o que Yonvou ia fazer. Yonvou era assustador quando estava planejando algo. Na Terra dizem o seguinte: Yonvou mostrou seus dentes com um sorriso frio. Lutas e fogo são mais divertidos de assistir quanto maiores forem. Assim que ele terminou de falar, a sombra de Duque Ardbad tremeu e algo surgiu e cortou a cabeça dele. A cabeça do Duque Ardbad caiu, sua expressão ainda cheia de concentração, deixando os outros duques chocados. Eles gritaram, sem perceber que Anriong tinha pegado a alma do Duque Ardbad. Então ele se escondeu nas sombras novamente. Valtes não perdeu essa chance e lançou mais um ataque marcial. Um dos duques explodiu, bagunçando a formação da Terra do Sangue. Essa foi a última cena que Anriong compartilhou com eles antes de ir embora. Nemesis e Nike não disseram nada por um tempo, boquiabertos. Enquanto ele sentia uma alma voltando para sua coleção, Yonvou sorriu friamente. Já que um duque morreu, a Terra do Sangue provavelmente vai atrás do dragão branco. Quando ouviu o tom relaxado de Yonvou, Nemesis suspirou. Que o Chamon diz o tempo todo é verdade. E o que é? A sua personalidade Duque Ardbad tinha salvado a vida de Yonvou. Nemesis nunca esperava que Yonvou cortasse a cabeça dele daquele jeito. Calado, você e o Yonvou são gêmeos, mas não sei por que são tão diferentes. Nemesis deu um suspiro profundo. Dentro da coleção, Chamon estava acenando com a cabeça furiosamente concordando com ele. Capítulo 288, Ilha 5. Yonvou saiu da torre depois de passar um dia se acostumando com os fatores divinos e rever sua luta com Bentek com a diferença de tempo. Ele gastou a noite inteira examinando cada detalhe, procurando por um jeito de derrotá-lo. Qualquer um assistindo diria que eu perdi a luta. Foi mais um empate, que era o que Nemesis e Nike também tinha considerado, mas como ele que estava lutando, Yonvou considerava que tinha perdido. Só acabou em empate por causa da sua improvisação e o fato de que ele tomou vantagem de um evento inesperado. Mas quando se tratava de habilidades, Yonvou ficava atrás de Bentek. Ele não gostava disso. Pelo menos Bentek Yonvou tinha prometido a Nemesis que não ficaria bêbado de entusiasmo e que não faria nada estúpido. Ele estava pensando na mesma coisa agora. Yonvou não queria desperdiçar as armas que possuía. No entanto, ele tinha um arrependimento não resolvido com essa luta contra Bentek e queria terminá-la com suas próprias mãos. Ele ainda se lembrava da felicidade de uma besta confrontando outra besta, a sensação de dois monstros encarando um ao outro. A memória fez seus dedos formigarem e ele queria seguir com isso até o fim. Claro que dessa vez, Yonvou estava planejando usar todas as suas cartas na manga se estivesse perdendo. Os fatores divinos de Bentek eram muito tentadores e ele também queria ver o quão longe iria sem a ajuda de ninguém. Nemesis vai ficar puto comigo de novo se ele descobrir. Yonvou ajustou a sua conexão para que Nemesis não conseguisse ler seus pensamentos e começou a rever a luta novamente. Ele podia ver as forças e fraquezas de Bentek. Forte e inflexível, era fácil de ver as vantagens de Bentek. Nada podia esconder ou mudar o poder que ele emanava. Ele destruía tudo através de força bruta e Yonvou entendeu por que ele era chamado de governante. Ele não cedia ou se rendia. No entanto, coisas que eram muito firmes também corriam o risco de quebrar. Era impossível um mestre como Bentek não saber disso, então ele provavelmente estava tentando se tornar forte o suficiente para que não pudesse quebrar. Eu só preciso encontrar um jeito de quebrá-lo. Yonvou repetiu várias simulações para encontrar a resposta. Sua consciência tinha expandido depois de absorver a Rainha do Verão, coisa que o ajudava a fazer mais cálculos. Ele adquiriu vários conhecimentos no processo e descobriu algumas variáveis. Os seguidores de Poseidon também têm apóstolos. Vou precisar ter cuidado com eles também. Ele não conseguiu ver quem era claramente, mas alguém bloqueou o Duque Ardbad e protegeu Bentek.
Isso queria dizer que Bentek tinha um jogador tão poderoso quanto ele o seguindo, um jogador que possuía poder sagrado. Era claro que ele era apóstolo de Orion, Anteu ou Caríbdes, filhos de Poseidon, e provavelmente também estava relacionado com a missão repentina. Se ele tivesse relação com Poseidon, com certeza também era poderoso. Orion era um poderoso gigante caçador e Anteu era tão feroz quanto Hércules. Caríbdes era um monstro que engoliu o oceano. Anteu e Caríbdes não eram tão conhecidos, mas também eram filhos de Poseidon e Gaia. Já que eles eram descendentes de um deus superior e um deus fundador do Olimpo, poderiam até ser mais poderosos do que Poseidon. O clã está cheio de monstros relacionados ao mar. Ele percebeu como Tritão conseguiu controlar esse grande número de forças tão rápido. Se tivessem 4 apóstolos, seria impossível eles continuarem como um clã pequeno. Além disso, estava claro que Tritão estava escondendo várias coisas. Ele tinha que enfrentá-lo sozinho. Isso não seria fácil. Acumulador. Você. Como pôde? Levou um tempo para ele perceber que estava morto. Aconteceu tão de repente que ele não imaginava que Yonvou o machucara de alguma forma. Era impossível alguém pagar bondade com morte. Ele era um cavaleiro que protegia o imperador e um espadachim honrado. Isso fazia com que ele achasse difícil de entender como Yonvou poderia agir assim. Ele até admirava a vontade e a coragem de Yonvou de lutar com Bentek. No entanto, quando Yonvou sorriu e tirou sua máscara, Duque Ardbad tremeu com a traição a Ea. Ele estava chocado, assim como os outros que também haviam visto o rosto de Yonvou. Ele gritava que era impossível. Você. Duque Ardbad percebeu que tinha sido manipulado por Yonvou, começando com Visconde Lau, que foi eliminado na Floresta dos Demônios. A queda de Valpurgisnacht, a morte da Rainha do Verão, a inimizade entre o Dragão Branco e a Terra do Sangue, isso tudo foram resultados das conspirações de uma única pessoa. A mesma pessoa que eles acreditavam que tinham matado. Duque Ardbad ficou sem palavras. Pode engolir ele sem se importar com a reação de Duque Ardbad. Yonvou olhou para Anriong, que estava esperando pelas suas ordens em silêncio, e deu um aceno de cabeça. Não se atreva. Quem você pensa que eu sou? Me solte. Tire essas mãos imundas de mim. Duque Ardbad resistia para se soltar das sombras que subiam do chão. Mas elas se tornaram tentáculos que prenderam suas mãos e pés. Eles o rasgaram em pedaços e começaram a consumi-lo. Missol. Mastiga, mastiga. Os monstros comeram Duque Ardbad como se ele fosse uma refeição deliciosa. Enquanto Anriong absorvia toda a energia, uma névoa negra subiu ao redor dele e ele começou a mudar. Anriong, Cavaleiro da Morte, está passando por uma mudança. Seu nível aumentou em 1. Sua evolução está começando. Aviso. Até que a evolução seja completada, por favor garanta que não haja interrupções. Se a evolução falhar, todos os níveis adquiridos desaparecerão. O nível de Anriong quando ainda estava vivo já era alto e ele tinha o potencial para se tornar mais forte contanto que seu corpo pudesse aguentar. Ele conseguiu ultrapassar seus limites ao absorver a alma de Duque Ardbad e começou a evoluir para um nobre da morte. Seria ótimo se tivessem mais pessoas assim. Yonvou murmurou olhando para Anriong. Seria ótimo ter pelo menos mais um subordinado forte. Shannon bufou de braços cruzados. Já fazia um tempo desde que ele saiu das sombras. Quanta ganância! Mas não vai funcionar mais, a não ser que a pessoa seja um imbecil. Yonvou concordou em silêncio. Ele sabia disso também. Ele só conseguiu pegar Duque Ardbad graças a uma coincidência, não às suas habilidades. O Duque tinha sido enfraquecido por uma longa batalha e estava tão concentrado em Valks que não esperava ser emboscado por alguém. Anriong também conseguiu perceber a oportunidade para atacar. O Deus do Sabre ainda era o Deus do Sabre, não importava o quão baixo seu nível fosse. Ele definitivamente não era mais fraco do que o Duque Ardbad. Mas agora que as pessoas tinham visto como Yonvou podia usar as sombras para atacar, elas podiam se preparar para isso.
Era uma pena, mas como não era uma grande perda, Yonvou não estava tão preocupado. Posso simplesmente pensar em outro jeito. Quando ele terminou de organizar seus pensamentos, Ryong finalmente apareceu. Luz brilhou pelos espaços da névoa e se apagou, revelando um nobre da morte cuja visão do inferno queimava em seu elmo. Ryong se ajoelhou e curvou sua cabeça para Yonvou. Minhas respeitosas saudações, mestre. Era um juramento de lealdade para a pessoa que o tinha permitido trilhar um novo caminho. Quando Yonvou terminou com tudo o que tinha que fazer e voltou para a ilha, Edi correu na direção dele. Os jogadores que estavam aproveitando a pausa se levantaram, tensos. Vamos partir hoje à noite. No entanto, todos simplesmente olharam uns para os outros em silêncio e ninguém respondeu, seus rostos estavam cheios de preocupações. Edi deu um passo para frente cuidadosamente. Ela definitivamente era a líder deles. Não acha que é muito cedo? Se sairmos agora, se estão preocupados em encontrar Tritão e a Rainha da Primavera de novo, podem ficar aqui. A escolha é de vocês. Yonvou se virou. Eles não tinham motivos para ser leais a ele e Yonvou estava pronto para deixá-los na ilha, apesar de não saber se conseguiriam sobreviver. Todos os jogadores suspiraram. Se ficassem na ilha, perderiam o prazo do desafio. Eles não queriam que isso acontecesse. Não havia nada que eles pudessem fazer a não ser segui-lo. Mas eles esperavam que dessa vez, o caminho que o acumulador seguisse fosse tranquilo e sem problemas. As velas foram içadas novamente graças aos esforços dos monstros humanos canibais idosos e a brisa começou a soprar. O navio fantasma deixou a ilha. Assim que saíram da névoa, aconteceu uma enorme explosão e uma bola de fogo surgiu na ilha, engolindo tudo em seu caminho. Um grande terremoto veio em seguida, como se um vulcão tivesse entrado em erupção. Todos os jogadores olharam para a proa do navio, onde Yonvou estava. Ele não se virou para olhar e simplesmente se concentrou na rota com o artefato sagrado de Seto. Os jogadores soaram frio com essa visão, gratos por terem ouvido Edi. Alguns deles pensaram em ficar na ilha, já que tinha suprimentos o suficiente para ajudá-los a sobreviver. Mas Edi os convenceu a seguir Yonvou. Se eles tivessem recusado, teriam sido mortos no fogo que estava destruindo a ilha. Um calafrio subiu por suas espinhas. Felizmente, dessa vez, ninguém os incomodou enquanto atravessavam o Rio das Almas. Eles não viram Tritão, o regimento da fantasia e nem Valtz. Eles não viram nenhum único pirata. Era estranho que eles estavam navegando com tanta facilidade, então ficaram atentos. Depois que alguns dias se passaram, o navio fantasma finalmente chegou na terra do 29º andar. Todos os desafios foram completados. Esse é o 29º andar, o portão para a Terra das Almas. Se chegamos. O 29º andar. É o 29º andar. Eles pulavam de felicidade por ter chegado em terra firme. Yonvou esperou até que um navio ancorasse e pulou levemente para a costa. Edi correu para a borda do navio e olhou para baixo. Vê, você está indo. Yonvou olhou para cima. Edi estava com uma expressão preocupada em seu rosto. Ele assentiu em silêncio. O contrato deles só era válido até que passassem pelo 28º andar. Os jogadores teriam que se virar com o resto. Edi sabia disso, então não podia impedi-lo. Na verdade, ela nem tinha um motivo. Afinal, ela o tinha salvado. Ela tinha feito de tudo para evitar o fardo de dever algo e, para falar a verdade, ela estava até em uma posição em que poderia pedir um favor a ele. Considerando todas as ameaças que estavam atrás de Yonvou, era sábio manter uma distância entre eles, mas Edi ainda sentia como se devesse pará-lo. Ou era sua intuição feminina ou o instinto de um elfo. Ou talvez, ela mesma só queria fazer isso. Mais para frente Edi escutou atentamente para não perder nenhuma palavra dele. Se quiser, pode vir me encontrar se eu quiser. As palavras de Yonvou eram como um enigma para Edi. No entanto, Yonvou simplesmente se virou e começou a caminhar lentamente para o horizonte. Edi observou suas costas por um longo tempo.
Se ela não tivesse tantas bagagens, eu a teria recrutado, mas vou dar um tempo antes. Yonvou deu um sorriso enquanto pisava no 29º andar. Ed era como um diamante bruto que estava começando a brilhar. Ele queria trazê-la junto, mas muitas pessoas dependiam dela. Ainda assim, ele não queria desistir de Eidin, então fez uma promessa. Yonvou procuraria por ela de novo depois que fosse lapidada e polida. Ela também poderia vir procurar por ele. Yonvou deixou o navio fantasma para trás e se concentrou em sua rota. Com seus olhos dracônicos, ele podia ver a localização de Tritão. Um espírito familiar dentro da sombra de Bentek estava mostrando o caminho a ele. Você estabeleceu um novo recorde nesse andar. Gostaria de registrar o seu nome no Hall da Fama. Você se recusou a registrar o seu nome. O seu recorde foi gravado na torre. Você pode registrar o seu nome quando desejar. Esse é o 30º andar, o portão para o lugar das almas. Continua no próximo vídeo.